iniciando mais um podcast. Hoje, meu convidado é o ex-professor de natação e comentarista da Rádio Giro Mix, José Fernando Rabechini. Boa tarde, José Fernando. Boa tarde, André. Tudo jóia? Tudo jóia. E hoje, né, antes da gente começar, né, anunciando que nós temos uma página no Facebook, o link está na descrição, caso você esteja vendo pelo YouTube. E meu Instagram e meu Twitter pessoais também estão na descrição. Agora, Zé Fernando, primeiro se apresente para o nosso público saber quem é o convidado de hoje. Bom, eu sou José Fernando Rabechini, sou professor de Educação Física, aposentado, trabalhei por muitos anos na Prefeitura de São Paulo e no Grêmio União São Roquense. Fui técnico de natação da equipe, dei aula de natação também, e na Prefeitura de São Paulo trabalhei na Secretaria de Esportes e cheguei até gestor de centros esportivos, diretor, foi onde eu fiz a minha carreira toda no esporte. E depois, e agora, atualmente, eu participo do programa do nosso querido Vanderlei lá na Ginomix. Estou participando também como um dos comentaristas, apesar que no momento com a pandemia está meio devagar as coisas lá, eles estão mais, tem que ter uma preocupação maior em divulgar as coisas da nossa cidade e tal, então eu tenho feito poucas participações, mas eu participo também do Linha Aberta lá na Rádio Giromix. Eu sou casado, tenho 2 filhos e um netinho. E agora, iniciando na nossa primeira pergunta, para você que é ex-professor de natação, quem é o melhor nadador atualmente? Olha, atualmente eu estou bastante defasado, viu? Eu não tenho acompanhado a natação como eu deveria. Aliás, eu estou bastante defasado, então ficaria difícil eu te falar. Eu realmente, essa parte competitiva, na natação, eu me desliguei um pouco dessa parte, André. Estou meio desligado. E na Olimpíada atrasou, tudo mais, então realmente eu não saberia te dizer quem seria o melhor nadador nosso, se nós temos alguma chance de medalha, alguma coisa assim. Eu fico devendo essa para você, André. Realmente eu não tô muito por dentro aí da como está a natação competitiva nesse momento. Nem do mundo, como por Nada, exemplo cara. o Michael Phelps para você seria o melhor, talvez? Eu acho que ele parou, né? Ele realmente foi um grande nadador, tal, mas parece que ele parou, tal. Eu realmente não tenho acompanhado, cara, incrível. Eu dei uma desligada assim geral da natação, viu? Eu só acompanhei um pouco os Jogos Pan-Americanos, que também tá complicado, e eu dei uma travada, dei uma parada geral, André. Essa parte da natação, realmente, eu não sei eu não sei não, eu fiquei muito tempo militando nessa área, aí eu dei um tempo nela, assim, grande, e tenho acompanhado mais futebol, basquete, esses outros esportes aí, mais na televisão. Também não sou muito de acompanhar natação, não. Mas agora, como você analisa o futebol brasileiro atualmente? Bom, o futebol brasileiro passa pelos problemas financeiros já há muito tempo, e com isso, já há muito tempo, se tem feito jogador aqui para vender, né? Para você fazer caixa. Então, isso está influenciando no nosso futebol aqui, o Tupiniquim, aquele que a gente assiste no dia a dia. E quando os jogadores brasileiros eles vão para a Europa, eles pegam aquele jeito lá europeu que parece que agora tem que ser como se joga futebol, né? Parece que, né, mudou, tem que ser daquele jeito deles lá, né? Como eles querem, os sistemas táticos cada vez mais rígidos, né? E sem muita liberdade para o jogador. Então o futebol brasileiro ele passa por um momento difícil financeiramente e também tecnicamente, dentro do campo e tal, justamente porque nós medimos o futebol, né, nas competições assim por exemplo, a Copa do Mundo. Então, os jogadores eles se encontram para tomar uma cervejinha e vão jogar. Parece que é isso. Antigamente as equipes que não eram profissionais faziam isso.
se encontravam de vez em quando e faziam os jogos da seleção. E agora, pelo calendário e como os jogadores estão fora, parece que está acontecendo isso. Se você somar o que as seleções treinam, elas são muito pouco. Então, eu acho que isso está prejudicando aquele jeito nosso de jogar futebol e que realmente nós temos que se adaptar porque não tem mais jeito. E como os principais jogadores nossos vão embora e nós, aqui, o futebol brasileiro, não tem condições, ou quando repatria, consegue repatriar um ou outro com bastante idade, mesmo que ele jogue bem, você não consegue ter os melhores jogadores jogando aqui. Então, nossos clubes perdem, eles vão jogar no exterior e perdem, e dá a impressão que o futebol caiu. Mas acho que é o momento financeiro que a gente não consegue segurar os principais jogadores aqui. Acho que essa história de técnico, de coisas modernas tal, eu ainda acho que o jogador brasileiro ele é o melhor, ele é o melhor jogador, os técnicos brasileiros são ótimos e eu acho que é uma questão de momento, mas isso pode demorar e agora com essa pandemia vai com certeza piorar ainda, né? Quando o militantismo foi para a FIFA, o importante é que o rico fique mais rico, né? E realmente nós vamos ter uma condição difícil de segurar os jogadores e com isso dá aquela impressão que o nosso futebol está ruim, acabou, nós estamos superados pelos espanhóis, não somos nada. Conversa. Ainda se joga o melhor futebol, eu ainda acho que é a América do Sul, e se eu tiver que colocar um segundo depois do Brasil, ainda seria Argentina, Uruguai, e é que eles vão cedo para lá e se transformam e dá essa impressão que nós estamos no fundo do poço. Nós estamos no fundo do poço financeiramente, né? E que você achou da chegada de jogadores que jogaram na Europa para o Brasil? Você acha que o futebol brasileiro está melhorando nesse nível? Por exemplo, o Felipe Luiz veio para cá, o Honda, o Rafinha veio para o Flamengo também, o Honda para o Botafogo. Também veio o Gabigol, voltou da Inter para cá, acho que mais ou menos uns 2 anos atrás. O que você está achando? O pessoal está voltando para o Brasil. Então, quando o Flamengo conseguiu segurar a maior parte desses jogadores. Então ele ficou realmente um pouco acima dos outros. Dizer que o Jesus inventou um plano tático. Conversa. Mesmo lá em Portugal, os grandes resultados dele foi no Benfica, que até eu ganho lá. Né? Tem 2 times lá, então eu não sei, eu não vejo. O Jorge Jesus é um bom técnico, estou dizendo que ele é um mau técnico, mas eu não vejo aí. Acontece que o Flamengo conseguiu, por estar numa situação, ter conseguido uma situação financeira melhor que os outros, ele conseguiu repatriar e mesmo aqui no Brasil contratar alguns jogadores, o que o São Paulo fez há um tempo atrás, aí, o Corinthians também fez, lá teve sua fase, eles conseguiam contratar, pelo menos aqui no Brasil, os melhores jogadores. E os jogadores, depois de uma certa idade, queriam, como aconteceu com o Raí, o Leonardo, eles queriam voltar para o clube que deu a melhor projeção para eles, onde eles estiveram melhor, o clube que eles passam a gostar. Então, eles realmente melhoram. E estão voltando o jogador da Europa, é ótimo, eu acho ótimo. Mesmo que eles voltem com uma certa idade. Veja o caso do Daniel Silva lá no São Paulo, ele é o principal jogador. Queira ou não, ele é o principal jogador. E tem jogado um bom futebol, mas é difícil, aos 36 anos, estar no nível que ele está. Não tenha dúvida, né? Então, eu acho que os jogadores, para começar, não deveriam sair antes dos 30. Eu já penso assim. Né? Se eu pudesse fazer uma lei, né? É errado, tal. O pessoal lá da União Soviética fazia isso, lá, a antiga cortina de ferro, não só eles, mas todos eles lá, Bulgária, Hungria, todos eles faziam isso. Eles proibiam, só podia sair depois dos 28 anos, só com 29 anos. Isso é errado, realmente. A pessoa tem que ter direito de ir e vir. Mas eu acho que o jogador teria que jogar o grande momento da sua carreira no seu país. Então, se nós conseguíssemos que esses jogadores só saíssem daqui com 29, 30 anos, sem dúvida o nosso futebol seria muito, né? E isso implicaria na seleção brasileira, nas disputas de clubes, tudo mais. Seria ótimo, seria o ideal. Mas como isso é impossível, o retorno deles é sempre bem-vindo, desde que eles voltem em condições e não só para ganhar mais dinheiro.
Se eles voltam em condições de jogar em alto nível, como alguns têm voltado para o Flamengo, alguns voltaram aqui para o São Paulo, até mesmo acho que para o Palmeiras teve casos aí. Quando eles voltam em alto nível, ótimo, eles ajudam muito. O futebol fica melhor, mais bonito. Se eles vão em vários clubes, eles equilibram a competição, que também tem uma, né, a competição só com 2 times. O Brasil não é aqueles países da Europa que você vai a pé de um lado para o outro. Aqui é muito grande, tem muita gente. O esporte, de uma certa forma, ele dá muito emprego. Se você analisar, o futebol ele dá muito emprego. Não é só aqueles 11 que estão jogando. Tem muita coisa por trás disso. Tem as fábricas que vendem bola, camisa, chuteira e por aí vai. Então o esporte, e quanto melhor você tiver aqui, melhor isso se transforma num todo, até questões do país, tudo mais, que precisaria ser melhor discutido, e não aquele ranço que existia aí há 20 anos atrás, aí, que todo mundo que se virava com esporte aí, qualquer era vagabundo, aquelas coisas. Então, esse preconceito realmente acabou, e agora precisa se perceber o quanto que ele é importante, quanto emprego que ele dá, e se bobear aí o esporte com o futebol na cabeça, ele dá mais emprego aí que a maioria das outras profissões aí. E você, como um grande São Paulino, como você analisa o time de São Paulo atualmente, antes de parar os jogos por causa da pandemia? O que você está achando do Fernando Diniz? Olha, antes de parar a pandemia, eu estava achando que o São Paulo começou a marcar gol. Quer dizer, o São Paulo é o seguinte, o São Paulo vinha fazendo ótimos jogos e estava até perdendo. Tem um jogo de Santo André, e o Santo André, estou dizendo Santo André, que é o líder do campeonato. Quando ele parou, ele era o líder, era o time que tinha mais pontos, estava na frente do Palmeiras. Era o Santo André e o Palmeiras com o mesmo número de pontos, mas nos critérios o Santo André passava o Palmeiras. Então, eu estou dizendo esse jogo específico do Santo André, por exemplo, que é o líder, não é... O Santo André chutou 2 bolas no gol, uma parece que desvia no zagueiro e entra, foi 2-1. Chutaram 2 bolas no gol, as 2 bolas entrou. São Paulo chutou 30 e não entrava, entrou uma, meio que sem querer lá, até parece que foi do lateral lá, do menino lá agora esqueci o nome dele. Foi um gol do lateral. Então eu estou dizendo que a bola não estava entrando. Quando ela começou a entrar, começou a parecer que o São Paulo estava realmente progredindo. As 2 últimas partidas do São Paulo foram ótimas. A partida contra o Santos, o São Paulo perdia por 1-0 e virou. E esse jogo poderia ser, sem exagero, se você prestar atenção, André, o seu Santos podia ter tomado os 3 ou 4 para mais ainda. O São Paulo jogou, perdeu, jogou muito bem essa partida, como tinha jogado muito bem anterior contra a LDU. Se você pegar as últimas 5, 6 partidas, estou falando o quê? Eu tenho tempo agora, por isso que eu tenho visto vários jogos de São Paulo, revisto aqui na internet e tudo mais. Então, se pegar as últimas partidas, São Paulo fez uma partida mal, que foi contra aquele time peruano, que o São Paulo jogou até os 60 minutos, mais ou menos, 70 minutos, mais ou menos. O São Paulo jogou bem. E poderia ter feito mais gol, mesmo com altitude e tudo. A partir daí o time cansou e eles fizeram 2 e poderiam até ter feito mais. Fizeram só 2. Poderiam até ter feito mais. E eu acho que depois, nas outras partidas, São Paulo mostrou uma evolução muito grande, estava num caminho forte, mas, puxa vida, o São Paulo está com tanta azar que tinha que vir essa pandemia. Podia ter vindo no ano passado, viu, já que era para vir, mas ele deu esse azar. Ele estava numa crescente. Eu acredito que se ele voltar no ponto que ele estava, se ele conseguir, eu tenho assistido um pouco do futebol alemão, assisti uma partida do futebol espanhol agora, eles estão voltando mais ou menos no mesmo nível. Tipo assim, quem está mal continua mal, quem estava bem continua bem. É isso que mais ou menos está acontecendo. Se acontecer nesse, eu acho que o São Paulo tem muito a evoluir. Sem dúvida, é o time que mais tem para evoluir. O Flamengo mesmo não tem tanto a evoluir como o São Paulo. Mas aí, né, pra gente traz aí alguma esperança de ganhar algum título, voltar a ganhar algum título, voltar a formar boas equipes. Eu acho que ele estava no caminho certo. O Fernando Diniz, que a gente tinha muita desconfiança dele, hoje eu já acho que ele tem que ter uma chance grande, tem que confiar nele, e acho que até o final do ano é pouco, por causa dessa parada. Eu acho que ele tem que ter uma oportunidade boa. É um técnico
realmente que eu tinha muita desconfiança nele, mas muita. E hoje eu já acho que completamente diferente. Ele formou um sistema defensivo, se você notar, ele formou um sistema defensivo no São Paulo muito bom, que antes dele, sempre a principal figura do São Paulo era o goleiro. O goleiro, a turma fala, às vezes seu pai até brincava, se goleiro chama muito gol, não, ele estava jogando muito. É que o sistema defensivo do São Paulo não era tão bom. E ao contrário, hoje em dia já não é ele. Porque o sistema, o principal setor de São Paulo é o setor, embora o ataque seja ótimo, se você pegar os nomes dos jogadores que o São Paulo tem no ataque, é ótimo, mas o principal sistema do São Paulo, sem dúvida, tem sido defensivo. E o Fernando Diniz não passava isso, parece que aquelas manias dele lá de trazer a bola pro goleiro, aqueles negócios. Eu tinha sérias desconfiança dele, eu achava que era mais um técnico para ficar aí mais uns 5, 6 meses e já ser demitido. Hoje não, hoje eu acho que ele merece uma oportunidade boa e o trabalho dele me parece muito bom. E o que te fez se tornar São Paulino, né? Como você virou São Paulino? Olha, eu não sei, cara. Era para mim ter sido tudo. Embora meu pai fosse São Paulino, ele gostava, ele nunca se impressionou. Eu fui assistir o primeiro jogo com ele, eu tinha uns 10 anos. Eu já era São Paulino. Quando eu fui assistir a primeira partida, e depois foram, claro que foram um monte, mas meu avô me tentou fazer palmeirense, meu primo, que era que nem um irmão mais velho, corintiano, meus amigos, o que eu assisti de jogo do Palmeiras, do Corinthians e principalmente do Santos pela televisão é brincadeira, que passava poucos jogos na televisão, mas quando passava era do Santos, sabe? Então, e fui assistir, por exemplo, o que eu fui assistir de Santos e Corinthians, porque eu tinha aqui vizinhos corintianos e vizinhos santistas, e eles iam levar os filhos, meu pai, eles pediam para mim junto, meu pai deixava. Então eu não sei, mas de repente eu era São Paulino, por mais que eu tentasse e ia assistir esses jogos e torcia para o Santos, para o Palmeiras, eu voltava e era São Paulino, eu não sei, acho que é aquele gosto, né? E o São Paulo até passava por uma crise pavorosa, que estava construindo o Morumbi e tal. O São Paulo era um time que, quando ele tinha um bom jogador, tinha que vender para comprar material de construção, né? E de construção, para mexer lá no Morumbi. Então ele era o bom e o barato, mas quando o bom ficava bom, ele era vendido. E não era muito comum isso na época, os jogadores ficavam 7, 8 anos no clube, 10 anos, e o São Paulo sempre tinha que, o melhor sempre tinha que ser vendido, e naquela época não se formava boas equipes. Em 67 eu me recordo que foi vice-campeão, era um dos melhores resultados, parece que em 60 e alguma coisa, 64, 65 também chegou perto, e só mesmo quando terminou o Morumbi em 70 que começou a... Mas aí eu já era São Paulino fanático, já de ir muito, de levar saco de cimento para doar para o estádio, aquelas coisas todas. E a seleção brasileira, você acha que vai dar alguma coisa em 2022, essa seleção do Tite? Então, cara, eu pus muita fé no Tite, sabe? Não gostava muito dele como técnico, né? Até brincava com seu irmão, com o seu pai, que quando o Corinthians fazia mais de um gol, tinha festa na época do Tite lá, saía banda, aquelas coisas todas. Eu brincava, eu não era fã adoroso do Tite. Mas na seleção ele começou muito bem. E, nossa, eu falei, puxa, o Brasil vai ser campeão, tá muito bem e tal, e não aconteceu nada disso, a seleção, sei lá, apática na Copa do Mundo, menos as vitórias que a seleção teve, não foram assim vitórias tão convincentes. Então, sinceramente, eu não sei, desculpe, eu não sei realmente o que vai acontecer com a seleção. Eu não estou assim vendo grandes avanços na seleção. Não tenho visto, não sei se é falta de treinamento. Só que todas as vezes que a seleção saiu desacreditada no Brasil, ela voltou campeã, né? Então vamos ver essa próxima. No momento eu não vejo grandes avanços na seleção, uma grande melhora da seleção da última Copa para o que está atualmente. E o Neymar, o que você acha do Neymar? Você acha que o Neymar pode ser melhor do mundo um dia?
O Neymar é um grande jogador, tá? Não se discute isso. O que ele precisaria melhorar um pouquinho a parte psicológica dele, vamos dizer assim, parte até fora do campo até. Não que isso seja o grande mérito, mas isso é uma coisa que, desculpe, que complementa, né, o atleta em todos os esportes, né, a sua vida, né, fora, como ele pensa, uma série de coisas. Então, às vezes dá a impressão que ele não está muito focado. Parece que agora ele quer muito voltar para o Barcelona, teve até um problema com o Leandro lá no Paris Saint-Germain. Então talvez ele encaixando. Agora ele tem muitos jogadores muito bons, quase que do mesmo nível dele, e que vai disputar, vai ser quase, não vai ficar polarizado que nem tá aí era o Cristiano, ou é ainda Cristiano Ronaldo e o argentino lá, o Messi, né? Talvez haja um leque maior, tal. Então ele tem grande chance, e é o melhor jogador brasileiro, não tem a menor dúvida. Eu acho ele o grande talento brasileiro no momento. Então eu acredito que ele tem chance? Tem. É fácil? Não. Não vai ser fácil. Mas ele pode, sem dúvida, ser o melhor do mundo. Pô, Kaká foi, pô. E agora a gente vai chegando mais perto do final da nossa entrevista. Mas antes de terminar, mais uma pergunta. Atualmente, você, quem é o melhor jogador do mundo? Fica ali com o Messi e o Cristiano Ronaldo, quer dizer, tem o francês lá, como é, eu sou péssimo de pronúncia, mas tem esse jogador francês também, que é muito bom, mas ficaria aí entre os três aí, um dos três e o Neymar junto, entre esses quatro jogadores, né? É difícil você dizer assim, é uma coisa, é um gosto muito pessoal esse, né? O melhor do mundo, assim, é um gosto muito pessoal. Mas eu acho que ficaria entre esses quatro aí, o Messi, o Cristiano Ronaldo, esse francês, Mbappé, né? Mbappé lá, o francês. Kylian Mbappé. Hã? Não entendi, André. Kylian Mbappé. Isso, esse aí. E o nosso querido Neymar. Ele ficaria entre esses quatro. Então, chegamos ao final de mais uma entrevista. Antes de terminar, o Zé Fernando gostaria de dizer mais alguma coisa? Não, eu só tenho a agradecer. Foi um prazer grande participar e ótimo, você jovem, começando já a escolher uma carreira ou tentando, né, seguir os passos do pai e tal. Legal, acho boa sorte para você, espero que você realmente goste e aos poucos isso vai te ajudar. Eu acho difícil para o jovem ter 18 anos e ter que escolher o que vai ser para o resto da vida. Eu acho complicado, mas eu acho muito legal quando ele já se dispõe a fazer uma coisa, né? É difícil você chegar aos 18 anos e falar, pô, vou ser o quê? Você médico, dentista, sei lá, engenheiro, professor, e você vai ser o resto da vida isso praticamente. É difícil você mudar. São raros os casos que no meio do caminho você muda. Mas eu acho muito legal, assim como você já está se encontrando, tudo muito boa sorte, foi gostoso de participar, à tua disposição, muito legal, muito boa sorte para você. Eu que agradeço, né? Porque dessa vez a gente, acho que é uma das únicas vezes que a gente não falou de política no podcast, mas sexta-feira tem mais, vai ter política, óbvio, que é o foco do podcast, mas é isso aí, um abraço e tchau.